Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Estamos aqui com a segunda aula do curso teológico Pão da Vida, o curso básico de teologia. Queridos, nós somos confrontados diariamente por causa da nossa fé. Muitas pessoas perguntam a você se você realmente acredita em Deus. E você encontra um número grande de pessoas completamente ateias, pessoas que não creem em Deus, diagnósticos, que creem sem crer, creem em algo e outras coisas não. E você é confrontado com isso e às vezes você não consegue defender a sua fé, fazer uma defesa da sua fé, por falta de conhecimento bíblico. Mas em nome de Jesus, aprendendo aqui a palavra de Deus, nesse curso teológico da Pão da Vida, que é gratuito, você vai aprender a responder essas pessoas. Na primeira aula do nosso curso, nós falamos sobre a Bíblia, seus 66 livros, 27 do Novo Testamento e 39 do Velho Testamento. Mencionamos cada livro da Bíblia e um pequeno comentário sobre os objetivos e a que se destinam esses livros, que nós vamos aprofundar em aulas vindouras. Eu queria, no primeiro momento, dizer a você que seria muito interessante que você tivesse um caderninho para o seu curso. Esse caderninho você iria anotando os versículos bíblicos, ouvindo o texto e anotando os versículos bíblicos, para você aprender. Você pode também baixar o áudio no seu celular ou mesmo mandar o link do YouTube, do canal do pastor Chico Chagas, para qualquer pessoa que você quiser. Esse curso é para todo mundo. E nesse curso, pessoas que conhecem pouco a palavra de Deus vão adquirir conhecimento da palavra de Deus, e pessoas que nem sabem ler e escrever estarão também aprendendo a palavra de Deus, porque o objetivo nosso é ensinar a palavra de Deus para toda e qualquer criatura. O site da Escola Bíblica vai estar no ar na próxima semana, eu creio que logo no início da semana que começa amanhã. E nesse site todos esses estudos vão estar disponíveis. Vão estar disponíveis estudos em PDF para você baixar no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, para você ler, para as pessoas que sabem ler, para você ler e aprender. E também eu vou começar já a disponibilizar alguns livros. No site do pastor Chico Chagas, que é www.pastorchicochagas, escrito, pastorchicochagas.com.br, tudo minúsculo, já tem muitos livros lá que você pode baixar para você ler. Lá temos um livro, por exemplo, um curso prático para pregadores. E nesse curso de teologia nós vamos também ensinar as pessoas a pregar, como fazer um esboço para uma pregação. A princípio, a pessoa que está aprendendo a palavra de Deus, para que ela se norteie melhor na sua pregação, na mensagem que Deus vai lhe dar, é interessante que ela escreva alguns tópicos. Isso chama-se esboço. Você vai pregando, olhando no esboço e pregando a palavra de Deus. Isso é muito usado até pelos grandes pregadores, grandes conhecedores da Bíblia, porque eles não querem perder o foco naquela mensagem que Deus lhes deu. Não é porque você está pregando com esboço que você deixa de estar fazendo a vontade de Deus. Pelo contrário, quando você está montando o esboço, construindo o esboço para direcionar a sua pregação, você está seguindo aquela orientação que foi lhe dada pelo Espírito Santo. Porque ninguém fala de Deus sem ter uma inspiração divina, especialmente conhecimento de palavra. E assim, a gente vai ensinar tudo isso, essas técnicas de criar esboço, como você faz, como você pesquisa, como fica mais fácil. Você vai aprender, por exemplo, como ler a palavra de Deus. Algumas pessoas vão ler a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui simples para você nunca fazer isso, queridos. É ler a palavra de Deus sem entusiasmo, sem fé, sem garra. Você vai ler a palavra, porque Deus amou... Não, querido, leia com poder, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque há poder na palavra. E essa palavra na sua boca tem poder. Então leia a palavra de Deus com entusiasmo. Não seja acanhado, tímido. Você que é tímido, que às vezes tem vontade de pregar a palavra de Deus, mas a timidez não permite, você vai acabar com essa timidez. Porque em nome de Jesus, com esse curso que nós estamos dando, você vai perder esse medo que você tem. Nós vamos te ensinar a forma como você pregar com segurança.
Porque você não está pregando a palavra de um homem, você está pregando a palavra de Deus. Uma palavra que tem poder transformativo, uma palavra que pega um vil pecador e coloca ele no lugar de príncipe, muda radicalmente a sua vida. É essa palavra poderosa que você vai pregar e você vai aprender como fazer, como começar, como direcionar, porque a pregação, queridos, ela é como se fosse um voo. Você é o comandante do avião. As pessoas que estão dentro desse avião é o público que está na sua frente, os seus irmãos que estão na nave da igreja ou no meio da rua, se for uma pregação ao ar livre. Você pega todas essas pessoas, ou seja, coloca dentro do seu raciocínio, dentro do seu esboço, dentro da mensagem que Deus está lhe dando, e você aquece as turbinas, prepara o povo, decola, levando todo mundo com você aos altos céus. Depois que você entrega a mensagem de Deus para elas, você volta, aterrissa e deixa no mesmo lugar. E aí vem a poderosa pergunta: quem quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Quem quer entregar sua vida hoje para o Deus vivo que cuida do seu povo com amor? É isso aí. Mas nesse estudo da segunda aula do nosso curso teológico, vamos falar sobre a veracidade da Bíblia. Porque muita gente diz assim: não, eu já encontrei pessoas, ateus especialmente, na internet, e dizer: Deus não existe, Jesus é um mito, Jesus foi inventado. A Bíblia não é a palavra de Deus. Queridos, para derrubar esse argumento dos ateus, basta você acreditar que a Bíblia foi escrita em 1600 anos por mais de 40 autores. E dentre esses autores existiam pessoas que eram cultas, como Paulo, que escreveu as epístolas, as 13 epístolas. Era um homem culto, era um homem preparado, era um filósofo, era um homem formado em teologia na melhor escola de Israel, que era a escola de Gamaliel. Mas você também vai encontrar homens humildes como João, que era pescador, como Marcos, como o próprio Pedro. Você vai encontrar pessoas... Lucas não, Lucas era instruído, Lucas era um homem muito preparado por Deus. Ele era médico, ele era grego, formado no Egito, estava clinicando medicina em Israel, quando foi tratar o apóstolo Paulo, que havia sido apedrejado e jogado de um penhasco, e nesse contato dele com Paulo, ele passou a conhecer Jesus através dos relatos daqueles que seguiam Paulo no seu ministério e do próprio Paulo, e ele se apaixonou, abandonou tudo e seguiu Paulo. E escreveu o livro de Atos, escreveu o Evangelho de Lucas, e provavelmente tenha sido escritor de Hebreus. Há uma discordância de alguns teólogos, porque aprenda uma coisa, queridos: a palavra de Deus, ela é uma palavra que se renova a cada dia. E a palavra de Deus, ela tem várias correntes teológicas que vocês vão conhecer no futuro desse curso. São pensamentos diferentes sobre o mesmo assunto. Como, por exemplo, o arrebatamento da igreja. Haverá 7 anos da grande tribulação. Há uma corrente teológica que crê que a igreja do Senhor será arrebatada antes da grande tribulação. Deus não vai permitir, Jesus não vai permitir que a igreja passe pela grande tribulação. Já existe outra corrente teológica que crê que a igreja vai ficar 3 anos e meio, vai suportar a metade da grande tribulação. Existe outra corrente teológica que crê que a igreja vai passar por toda a tribulação e será arrebatada só depois dos 7 anos de tribulação. Eu, como assembleiano, eu creio que nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, vamos ser arrebatados antes da tribulação. Deus não vai permitir isso, e nós vamos estudar isso futuramente. Eu vou explicar para você, por textos bíblicos, por que nós assembleianos acreditamos que vamos subir aos céus, arrebatados pelo Senhor Jesus, antes da grande tribulação. Mas existem também aqueles que acreditam que é no meio da tribulação e outros que acreditam que é após a tribulação. Mas isso nós vamos estudar no futuro. Vamos falar agora sobre veracidade da Bíblia. Fatos que comprovam que a Bíblia é a palavra de Deus. O primeiro fato, imagine só. Naquela época que os homens escreveram a Bíblia, eles não tinham o conhecimento que tem hoje uma criança de 12 anos. Por quê, pastor? Porque hoje você tem acesso a muitas informações. Você tem o mundo no seu celular. No seu celular você recebe notícias do mundo inteiro, você acessa estudos, você vê vídeos de estudo como esse, por exemplo. Você tem toda uma informação. Você veja hoje, por exemplo, uma criança muito pequena, de 5, 6 anos, ela mexe no celular, às vezes sabe mais do que os adultos. E sabe mesmo.
Se você pegar um celular desse moderno e entregar na mão do seu avô, ele não vai saber fazer nada. Mas entrega na mão de uma criança de 6 anos, de 8 anos, 10 anos, para você ver. Ele mexe em tudo, ele configura tudo, ele entra em tudo que é site, ele sabe tudo. Porque a nossa geração, desses jovens que estão nascendo agora, são mais instruídos, até porque o mundo evoluiu muito. Naquela época que os homens escreveram a Bíblia Sagrada, durante mais de 1500 anos, eles não tinham acesso às informações que nós temos. Hoje você coloca em qualquer parte do mundo Pastor Chico Chagas, aparece uma série de vídeos na internet e você vai conhecer o Pastor Chico Chagas assim. Eu conheço vocês pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Twitter. Eles não tinham esse acesso, eram pessoas, alguns eram camponeses que veio do campo, pessoas que não tinham instrução nenhuma. Moisés era um homem preparado, formado na corte egípcia, conhecedor de todas as ciências da época, mas à vista de hoje Moisés era um homem de pouco conhecimento. Ele era um homem sábio naquela época, especialmente porque ele tinha o Espírito Santo de Deus, porque ele tinha uma grande missão, que era tirar o povo de Deus do Egito. Deus tirou com mão forte, mas usou Moisés, porque Deus quer operar o milagre, mas ele usa os seus servos. Deus quer operar o milagre na sua vida, mas ele usa você. Ele quer que você participe, para que você sinta a glória de Deus, o poder de Deus operando através da sua obediência a Deus para realizar aquela tarefa. Amém? Deus pode salvar um pecador, um vil pecador, um viciado em drogas, um latrocida. Ele pode salvar sem precisar de mim nem de você, mas Ele quer nos usar para levar a palavra até aquela pessoa, tocar aquele coração e convencer ela a se entregar para Jesus e se arrepender dos seus pecados. Mas aí a Bíblia Sagrada é questionada se é livro de Deus. Como que não é livro de Deus se foi escrita em mais de 1500 anos por mais de 40 autores e a Bíblia parece que foi escrita hoje? Ela é tão atual. O mundo mudou. Hoje nós estamos na era da informação. O homem já foi à Lua, já conquistou todo esse espaço. Sondas feitas pelo homem já foram a Marte, visitaram o planeta Marte. O homem hoje, ele opera, um homem em Londres opera uma pessoa nos Estados Unidos via internet. Você sabia disso? Coloca-se o paciente numa cama, coloca-se um robô perto dele ali, o médico assume o robô lá, em outro país, a milhares de quilômetros de distância, e ali ele opera a pessoa, ali corta, arruma, tira os órgãos que você tem que tirar, transplanta, faz a cirurgia, costura, tudo assim. O homem hoje, ele entra no ventre de uma mãe e opera o filho do coração, ainda no ventre da mãe. O homem hoje, através de exames, detecta se a criança vai nascer com algum problema de saúde. Tudo isso é ciência avançada, porque Deus deu ao homem a sabedoria, soprou no nariz do homem, deu a ele toda essa inteligência. E tem gente, queridos, que mesmo assim quer ser filho do macaco, quer ser filho de um primata, de um animal, não quer ser filho de um Deus todo-poderoso, criador de todo o universo, que deu a sabedoria ao homem. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos aqui, olha, se as pessoas pensam que a Bíblia é um livro qualquer, eles estão enganados, queridos, completamente enganados. E as pessoas que dizem isso, pode prestar atenção, são pessoas que não leem a Bíblia, não estudam. E quando lê um versículo aqui, outro ali, não dá importância, por não ter espiritualidade, não lê a Bíblia com o autor. Porque a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Quem é o autor? Jeová Jiré. O Espírito Santo de Deus foi quem inspirou a escrita da Bíblia. É o único livro que você lê, Deus próximo de você. E se você for ler a Bíblia e orar a Deus pedindo a Ele que abra sua mente para que você aprenda, você aprenderá muito mais. Amém? Então olha só. As pessoas podem até dizer que a Bíblia não é um livro santo inspirado pelo Espírito Santo, mas foi um livro que foi escrito em mais de 1500 anos por mais de 40 autores e é tão atual como se fosse escrito agora, recentemente. A Bíblia é escrita porque qualquer assunto da modernidade que você procura na Bíblia, está escrito na Bíblia. Da atualidade está escrito na Bíblia. Temos visto o homem e a lua, temos visto a humanidade dar grandes passos na conquista dos mistérios mais escondidos do universo. A Bíblia foi escrita há mais de 1500 anos atrás por homens com conhecimento muito mais limitado do que o nosso hoje. Com seus limitados conhecimentos, como poderia eles ter sabido certas coisas? Em Lucas capítulo 17, versículos de 30 a 34, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia vos digo, naquela noite, ninguém nos dias de Lucas pensou que existiria dia e noite ao mesmo tempo. Eles pensavam que a terra era plana. Lucas foi escrito em torno de 65 anos depois que Jesus ressuscitou.
Como sabia Lucas? Algo que os cientistas só iam descobrir no século XVI. Lucas falava de dia e de noite ao mesmo tempo. Quer dizer, o que é o dia e noite? Agora são que horas? Agora são 12 horas e 21 minutos aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. No Japão é noite. Como é que Lucas sabia disso? Se naquela época dele, eles achavam que a Terra era plana e não redonda. Existe aqui no Brasil, hoje em dia, e no Japão à noite, as diferenças de fuso horário por causa da rotação da Terra. O Sol está aqui, a Terra vai mudando. O que hoje é dia vai se transformando em noite, o que é noite vai virando, vai se transformando em dia. Mas Lucas já escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo naquela época. Isso foi descoberto que a Terra era redonda só no século XVI. Isaías 40, 22, ele é o que está assentado sobre o círculo da Terra. Como é que pode no ano 700 a.C., o profeta Isaías saber que a Terra era redonda? Os cientistas dos dias de Isaías pensavam que a Terra era plana. Não descobriram que a Terra era redonda até o princípio do ano 1500, quando Magalhães navegou ao redor do mundo. Como é que Isaías sabia exatamente o que a ciência não descobriria 2000 anos depois? Só veio descobrir 2000 anos depois, a ciência, que a Terra era redonda. Eles não sabiam, imaginavam assim, a Terra é plana. Eles achavam que o Sol estava aqui, o Sol era Sol e toda a Terra. Eles não imaginavam que aqui no Brasil era Sol, no Japão era noite. Como disse no livro de Lucas. Jó, no seu capítulo 26, versículo 7, diz assim: suspende a terra sobre o nada. Durante o tempo de Jó, era crido que um deus chamado Atlas sustentava a terra sobre seus ombros. Ninguém acreditava que a terra pairava suspensa sobre o nada. Jó é o mais antigo livro da Bíblia. Foi escrito há mais de 3.500 anos atrás. Como é que Jó sabia de algo tão impossível que a terra era suspensa no ar? Imagina aí, como a Bíblia é linda e inspirada por Deus. Naquela época Jó disse, Deus suspende a terra sobre o nada. E a ciência hoje, os grandes cientistas, estão começando a admitir que somente um Deus poderoso poderia sustentar a Terra, no seu movimento de rotação e translação. Porque eles acreditam que se a Terra tivesse essa rotação e essa translação mudada em segundos, não haveria vida na Terra. É Deus que sustenta, como diz Jó no capítulo 26, versículo 7. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Seguramente você não toma Gênesis seriamente, né? Em novembro de 1982, o livro de seleções do Rio Digest inclui um artigo com o título Como a Vida na Terra Começou. Este artigo declarou que, de acordo com cientistas no centro de pesquisa da NASA, em Ames, nos Estados Unidos, os ingredientes necessários para formar um ser humano podem ser encontrados no barro. Deus fez o homem do barro. Aí a pessoa diz, não, Deus não fez o homem surgiu do nada. Alguns acreditam até que o homem era um peixe e saiu de dentro d'água. Mas os cientistas descobriram que todos os elementos, o minério, o ferro, o metal, todos os elementos que contém o barro, contém no corpo humano. Quer dizer, ele veio realmente do barro. Agora é um barro com vida, soprada por Deus. Glórias a Deus por causa disso. O artigo diz ainda, o cenário descrito pela Bíblia, quando a criação da vida vem a ser não muito distante do alvo. O livro diz assim, a Bíblia não está distante do alvo porque a ciência constatou que todos os elementos que contém no corpo humano são os mesmos que contém na terra. O homem foi feito barro. Deus disse, do barro viestes e ao barro retornarás. Os cientistas estão dizendo assim, a Bíblia é correta, exatamente. Não existiria ciência sem a Bíblia. Olha, no Salmo 8, versículo 8, tudo que passa pelas veredas dos mares. Depois de ler o Salmo 8:8, Matthews Murray, um oficial da Marinha dos Estados Unidos da América, lançou-se ao empreendimento de localizar esses curiosos caminhos dos mares. Descobriu que os oceanos têm caminhos que fluem através deles. Murray se tornou conhecido como o descobridor das correntes marítimas. Como é que Davi, o escritor do Salmo 8, soube há mais de 2000 anos atrás que havia o caminho nos mares? Provavelmente ele nunca nem sequer conheceu um oceano. Davi nunca nem sequer viu o mar. Mas ele já dizia que havia caminho nos mares 2000 anos antes dos homens descobrir isso. Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche.
Ao lugar onde os rios vão, para ali tornam ele a correr. Como é que o escritor de Eclesiastes, Salomão, sabia do ciclo de condensação e evaporação da água? O sol evapora a água do oceano, o vapor da água sobe e transforma-se em nuvens, e a água nas nuvens cai de volta para a terra como chuva, e se ajunta formando rios, e eles correm de volta ao oceano. Isso só foi conhecido e descoberto por Galileu em 1630. Como é que o escritor de Eclesiastes, Salomão, soube disso 1000 anos antes de Jesus nascer, 2500 anos antes da ciência? O que acontece que Deus disse lá atrás nos livros dele, a ciência veio descobrir 2000 anos, 3000 anos depois, o que Deus já tinha dito lá. Isso é só para aumentar a sua fé que a Bíblia é a palavra de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Levítico capítulo 15, versículo 13. Quando, pois, o que tem fluxo, que é sangue, olha só, preste atenção. Deixa eu beber uma água aqui que eu estou com sede, queridos. Hoje eu já falei de Jesus hoje demais, glória a Deus. Olha, Levítico 15, 13. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas, e banhará a sua carne em água correntes, e será limpo. Deus disse para lavar a carne infectada em água corrente. A ciência não descobriu isso até surgirem 2 homens chamados Pasteur e Coach, 2 cientistas médicos, nos anos finais de 1800. Todos os médicos de um hospital lavavam suas mãos em uma mesma bacia de água, dia após dia, e disseminavam assim os germes com a velocidade, facilitando a mortandade, a mortandade era como o fogo se espalhava no capinzal, era como se fosse um capinzal pegando fogo. Os médicos, sabe o que os médicos faziam? Os médicos iam fazer uma cirurgia, eles lavavam a mão na bacia, aí aquela água ficava ali suja, vinha outro para ser cirurgiado, ele lavava na mesma água, e aquela contaminação que tinha vindo daquele paciente ia para o outro. Terminava morrendo todo mundo, porque eles não tinham conhecimento do que foi escrito em Levítico 15, 13, que diz que lave o ensanguentado em água corrente para que saia os germes. Isso só foi conhecido depois. Quando a ciência veio descobrir isso, já tinha mais de 1800 anos que Deus tinha dito isso. Dá para você perceber aí a veracidade? Jó capítulo 38, versículo 19. Onde está o caminho? Onde mora a luz? Quando as trevas, onde está o seu lugar? Como é que Jó disse isso? É o lugar onde a luz mora. Porque a luz está sempre se movendo, disse ele. Como é que Jó soube de algo há 1500 anos antes de Cristo, que a ciência só descobriu depois? Einstein, como podem os homens que escreveram aquele livro maravilhoso, com limitado conhecimento científico da época deles, serem tão frente à ciência? O Albert Einstein, que era judeu, que muitos ateus dizem que ele era ateu e não era ateu, ele está dizendo aqui, como é que pode a ciência só descobrir milhares de anos depois o que Deus disse bem antes? Quer dizer, ele admitia a existência de Deus, ele foi o criador da bomba atômica. Eclesiastes 1:6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus ciclos. Como é que o escritor de Eclesiastes, Salomão, soube que o vento viaja formando os círculos? Como é que o escritor soube de algo que os aerologistas e os meteorologistas iriam descobrir só agora há tão pouco tempo? Pense nisso aí. Salomão tinha dito isso naquela época, e os homens só vieram descobrir agora há pouco tempo. Provérbios 6, versículos 6, 7 e 8, diz assim, olha: vai ter com a formiga, vai ter com a formiga na cega que ajunta o seu mantimento. Veja só, comentando que a formiga juntava o seu mantimento, coisa que os homens vêm pesquisar há pouco tempo. Naquela época o escritor já dizia que a formiga junta seu mantimento para na época do inverno ter o que comer, porque é um ser pequenino que se previne contra a época da seca ou a época da chuva. E o homem só veio descobrir isso agora. Provérbios 17, 22, o coração alegre é como bom remédio. Um artigo no Birmingham News, intitulado Rir, Receita para a Saúde, diz que a mais recente evidência médica revelam que alguns pontos são importantes para a recuperação dos doentes, que eles sorriam. Você sorri, você está alegre, ajuda você a se recuperar da doença.
Isso a Bíblia disse lá atrás, em Provérbios 17, 22. A palavra de Deus também diz: o sorriso aformoseia o rosto, torna as pessoas mais belas, mais bonitas, mais felizes. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue. Presta atenção nisso aqui. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue. Esta é a mais acurada declaração científica jamais feita a respeito do sangue. Olha, é o sangue que dá continuidade a todos os processos da vida no corpo. É o sangue que causa o crescimento, constrói novas células, faz crescer o osso e a carne, armazena a gordura, faz crescer o cabelo e as unhas. É o sangue que alimenta e sustenta todos os órgãos do corpo. Se o suprimento de sangue for cortado de um braço, esse imediatamente começará a morrer e a apodrecer. É o sangue que repara o corpo, que cicatriza as feridas, que faz crescer nova carne, nova pele, mesmo novos nervos. É o sangue que combate as doenças. Quando uma vacina contra a doença lhe é dada, aplica-se uma injeção na corrente sanguínea. Por milhares de anos, os médicos tratavam as pessoas com uma prática chamada de sangria. Pensavam que doenças poderiam ser curadas através da extração do sangue, da sangria. Em 1799, menos de 200 anos atrás, George Washington, que foi presidente dos Estados Unidos, foi literalmente sangrado até a morte. Os médicos sangraram o pobre do George Washington 4 vezes. Da última vez tiraram mais de 1 litro de seu sangue. Eles não sabiam, mas estavam literalmente retirando a vida de George Washington quando ele estava extraindo o sangue dele. O seu sangue não foi senão... O conhecimento do sangue foi adquirido em 1900 por um homem chamado Dr. Lister. Descobriu que o sangue provém a cura e aumenta o sistema imunológico dos corpos. Quer dizer, lá atrás, Deus escreveu no livro de Levítico que a vida estava no sangue. No capítulo 1, versículo 4 de João, a palavra diz assim, que Jesus era a luz do mundo e a vida estava nele. A vida estava nele, era o sangue. Ele precisava derramar o sangue para que nós tivéssemos vida. Mas a ciência veio descobrir isso há pouco tempo. Você vê que o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, foi praticamente morto porque eles achavam assim, a pessoa está doente, está com uma infecção, eles cortavam a pessoa e deixavam correr o sangue, achando que aquela bactéria, aqueles germes iriam sair pelo sangue, e com isso, por não ter conhecimento que o sangue era a vida, era o sangue que cicatrizava, era o sangue que curava, eles mataram muita gente morreu de hemorragia, se esvaindo de sangue, porque os médicos, por não acreditar na Bíblia, Deus já explicava lá atrás. Você sabia que o primeiro sistema sanitário foi Deus que orientou o povo de Israel a fazer? Você sabia que o povo de Israel, quando estava acampado, cerca de 3 milhões de pessoas, eles cavavam um buraco onde jogavam suas fezes e suas urinas, porque Deus dizia que as fezes e a urina contaminavam eles, podia trazer doença para eles, e eles começaram a fazer isso orientados por Deus. E a ciência só veio descobrir isso depois, muitos anos depois. Isso prova a veracidade da palavra de Deus, queridos. Então você que às vezes pode encontrar alguém pelo caminho da sua vida que questione a veracidade da Bíblia, se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, você diga isso a eles, dessas evidências que estão aqui, escute esse estudo, anote, para você guardar isso na sua cabeça e fazer a defesa da sua fé. Algumas pessoas acreditam que houve uma grande explosão, boom, um Big Bang, e do Big Bang surgiu tudo isso. Como é que pode, queridos? Isso não existe. Você acreditar que o mundo surgiu de um caos de uma explosão, esse planeta Terra tão perfeito, tão harmonioso, surgiu de uma explosão, é a mesma coisa que você imaginar que você pegasse todas as letrinhas de uma grande enciclopédia, como a Barça, por exemplo, pegasse letra por letra, jogasse dentro de um saco e rebolasse e todas caíssem no lugar certo e formasse a enciclopédia. É impossível isso. O mundo ter surgido do caos. O mundo surgiu porque Deus o criou, como está em Gênesis, com a sua palavra, o poder da sua palavra. E o homem surgiu porque Deus o fez com as próprias mãos. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus estava chamando a Trindade Santa. Jesus e o Espírito Santo e Jeová juntaram-se para fazer o homem. Por isso que nós somos tão sábios e tão perfeitos. Agora, quando não ouvimos a palavra de Deus, levamos nosso conhecimento, a nossa inteligência para o mal. O mesmo homem que desenvolve a cirurgia de coração, transplante de coração, o mesmo homem que através da ciência médica busca a cura das enfermidades, o mesmo homem que foi criado por Deus e dado a ele sabedoria é o que faz a bomba atômica,
é o que faz a arma para matar seu semelhante. Não é isso que Deus quer, mas Deus deu livre-arbítrio ao homem. E o homem, com seu livre-arbítrio, escolhe se crê em Deus, se quer ser filho de Deus ou filho do macaco. Ele é que sabe. Mas a verdade é que tudo foi feito por Deus. A verdade é que haverá um dia um trono branco a julgar todos nós. E aqueles que não receberam de Deus o que Deus tinha para dar, vão ver o que perderam, a salvação, quando forem destinados para o lago de fogo, preparado para Satanás e seus anjos. A palavra de Deus é a verdade. Você encontra na Bíblia Sagrada resposta para tudo. Qualquer assunto que você imaginar, qualquer situação que você esteja passando, enfrentando, você tem resposta na palavra de Deus. É o mais completo livro de toda a existência humana, porque foi escrito por Deus. Se Jesus não voltar agora, que eu acho que está muito perto, quando eu vejo agora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que reconhece Jerusalém como capital de Israel, meu Deus, está tão pertinho. Quem estuda escatologia, estuda Daniel e Apocalipse e outros livros proféticos, vê que está tão pertinho de Jesus voltar. Está bem aí, está pertinho. É possível que até a nossa geração veja isso. Está muito perto, queridos. Tudo está se desenhando para isso. Depois nós vamos fazer um estudo escatológico para você aprender muito da palavra de Deus. Esse curso vai preparar você a lhe dar conhecimentos. Nessa primeira e nessa segunda aula, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre a Bíblia, seus livros, e agora nessa aula, a veracidade da Bíblia comprovada com fatos científicos. Na terceira aula, que vai entrar mais tarde, na quarta aula, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? Como ele age, como ele faz. Quem é ele? Vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Pastor, tem 7 Espíritos? Você vai saber. Vou mostrar para vocês na Bíblia que tem 7 Espíritos. Você vai conhecer o Espírito Santo, que é um só, mas existem 7 Espíritos operados por ele, que são espíritos de conhecimento, de sabedoria. Você vai tomar conhecimento daqui a pouco, vai estar outra aula no ar. Não desista desse curso. Faça esse curso teológico para o seu conhecimento bíblico, porque Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quando você conhece as Escrituras, você toma conhecimento também do poder desse Deus poderoso. Tá bom, queridos? Quero abraçar com carinho vocês que me acompanham pela live. Que Deus abençoe. Nós vamos ter algumas aulas aqui, que a gente vai estar numa sala de bate-papo pelo site da escola, também aqui pela live, as pessoas tirando dúvidas, fazendo consultas, e a gente vai respondendo. Aquilo que eu souber, eu respondo, o que eu não souber, eu peço um prazo para estudar, porque eu também não vou responder de qualquer jeito. Eu só vou responder se eu tiver conhecimento. E escute, ninguém tem conhecimento completo da Bíblia. Ninguém. Se você um dia ouvir uma pessoa dizendo assim, eu conheço a Bíblia toda, você pode dizer, és um mentiroso, não tem conhecimento. Porque está escrito em Deuteronômio 29, 29, que o que é mistério para o homem não é para Deus, e Deus não quer revelar. Então muitas coisas você não tem como acessar. Norman Russell Champlin foi um dos maiores estudiosos da Bíblia, escreveu a mais completa enciclopédia sobre a Bíblia. Eu tenho essa enciclopédia, eu gosto muito de estudar nela, e ele errou na sua primeira edição, quando ele disse que Jesus voltava em 2012. Aí ele iria contrariar o próprio Cristo, que disse que nem ele sabia o dia que voltava, só o Pai. Então ele contrariou. Deus deu, através do seu Filho Jesus, as evidências de como seria a proximidade da volta do Senhor Jesus, mas Deus não deu ao homem saber o dia e a hora que ele vai voltar, não. Deus disse que ele voltaria como um ladrão, de repente, tchum, de surpresa. Foi assim ou não foi? Para quê? Para que nós nos preparássemos para vivermos na presença de Deus, para merecermos a salvação. Porque se você soubesse, e eu soubesse, o dia que Jesus ia voltar, Jesus vai voltar só na quinta-feira, às 10 horas da manhã do dia tal, então eu vou pecar, quando chegar um dia antes eu me arrependo, ele é misericordioso, vai me perdoar. Deus quer que você se prepare desde já e esteja na presença do Senhor. Tá bom, queridos? Fiquem na paz, vamos orar? Vamos orar para Deus nos dar conhecimento. Aleluia. Glórias a Deus. Soberano Pai, maravilhoso Deus, nós glorificamos o Teu santo nome. Nos prostramos diante, Senhor, do Teu Filho amado Jesus Cristo, reconhecendo o senhorio dele sobre nossas vidas. Deus, nenhum homem, nenhuma mulher pode ter conhecimento se o Senhor não der. Por isso, Pai, eu te peço, abençoa essa escola teológica Pão da Vida. Que as palavras aqui ditas, que os ensinos aqui passados,
possam chegar aos corações e às mentes e fixarem-se ali, Senhor, para que teus filhos tenham conhecimento de Ti, pois esse é o Teu desejo, Pai. Abençoa cada aluno, cada aluna, Senhor, que eles tenham sede de Ti, sede de aprender a Tua palavra, e sejam, Senhor, de suas mentes abertas pelo Santo Espírito, Pai, para que eles aprendam, Senhor, a Tua palavra e possam falar dela a todos que encontrarem pelo caminho, porque assim é a Tua vontade, para que façamos o ide, pregai o Evangelho a toda criatura. É isso que nós queremos fazer, o Teu ide. Que o Teu nome santo, maravilhoso, eterno e poderoso seja louvado, adorado, seja Senhor exaltado, hoje e sempre. Amém. Fique na paz do Senhor. Mais tarde tem a aula número 3 e a aula número 4, para a honra e glória do nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos vocês poderosamente, tá? Um grande abraço.